Glória a Deus. Eu gostaria que antes da gente ler o texto, que você fechasse os olhos um minutinho, para a gente fazer uma breve oração, sentado mesmo, feche os seus olhos. Pai, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos essa hora, e meu Deus, eu lhe peço que o Senhor tenha liberdade neste lugar, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa vir e abrir o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo possa tornar essa palavra viva nos nossos corações, ó Deus. Pai, eu repreendo agora todo espírito de confusão, toda ação do diabo que vem para fazer a pessoa não entender a palavra, ou pior, para entender errado, meu Deus, mas que em nome de Jesus essa ação do diabo seja repreendida e que o Senhor tenha a liberdade neste lugar, Pai. Também todos aqueles que estão acompanhando pela internet, que vão assistir depois o culto gravado, meu Deus, Senhor, alcance cada vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Bom, se eu já costumo fazer essa oração, hoje então tem um motivo aí dobrado para fazer essa oração, tanto a primeira parte quanto a segunda. A primeira parte pedindo ao Espírito de Deus para tornar essa palavra, como eu gosto de usar essa expressão, viva no nosso coração, né, aplicável para cada um de nós, mas principalmente a segunda parte para que não haja confusão. Eu gostaria que você prestasse muito atenção na mensagem para você não entender errado. Amém? Pior do que você não entender é você entender errado. Amém? Verdade ou não é? É pior do que não entender, quando a pessoa entende a coisa errada. Então me dê ouvidos em nome de Jesus. Então a Bíblia diz da seguinte forma, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós, peraí que deixa eu ver se eu estou na tradução que eu falei. Acho que eu estou na corrigida aqui. Agora sim. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, o que ela faz? Mata, mas o Espírito vivifica. Vamos repetir comigo essa última frase? Vamos lá? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu irmão, esse versículo aqui, ele muitas vezes é mal interpretado, né? E eu penso que a gente precisa entender bem o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você continuar, por exemplo, o próprio versículo 7, versículo posterior aqui a esse que a gente acabou de ler, fala da lei que foi gravada em pedras. É muito claro que a Bíblia está falando aqui, o apóstolo Paulo está se referindo à lei, lá a lei de Moisés, como é conhecida. A lei do Antigo Testamento, foi a única que foi escrita em pedra, pelo menos os 10 mandamentos assim o foram. Então, a Bíblia está falando aqui, quando fala da lei, está falando da lei do Antigo Testamento. Só que, né, a gente, como eu disse, precisa entender bem isso aqui, porque a letra mata, que a Bíblia está falando aqui, é quando a gente utiliza a lei de maneira errada. A lei, ela nunca veio para prejudicar ou para matar ninguém. A lei veio justamente para alinhar o homem com a vontade de Deus. Esse era e sempre foi o propósito da lei. Só que, infelizmente, algumas pessoas pegavam ali a letra, por isso que a Bíblia usa essa expressão, sem entender o significado, sem entender até mesmo o propósito daquilo, e muitas vezes dava-se uma leve distorcida na coisa, e a lei, quando é usada de forma errada, então a lei, ela mata. A Bíblia diz, eu até anotei, vou pegar minha colinha aqui, Romanos 8:3, a Bíblia fala que a lei estava enferma pela carne.
Atos 13:39, a Bíblia diz que a lei não tinha capacidade de justificar o homem, e por isso veio a graça, para que o homem fosse justificado, muito mais do que perdoado os pecados, mas colocado na posição de justo. Em João 19:7, a Bíblia fala lá que, bom, deixa eu primeiro explicar para depois falar o que fala. A lei usada de maneira errada matou Jesus. Porque quando os acusadores de Jesus foram entregar Jesus, e ali as autoridades romanas, a princípio, dizendo, não, mas não vemos erro nele, não há por que matá-lo. E eles estão dizendo, mas nós temos uma lei, e na nossa lei ele tem que ser morto. Então você perceba que a própria lei usada de forma errada, sem entender, né, aquilo que eu quero chamar hoje, daqui a pouco eu vou explicar melhor essa expressão, o espírito da lei, a finalidade da lei, ela é muito perigosa. Porque se nós não entendermos isso, nós podemos entrar num legalismo religioso, e isso é muito perigoso. Né, aquela pessoa que ela se prende só aquilo que está escrito, sem entender o porquê que aquilo está escrito, sem entender a vontade de Deus para aquele mandamento, para aquilo ali que está escrito. E aí começa a usar a lei, muitas vezes até como uma arma para ferir as pessoas, ou para atacar as pessoas. Não é isso que o religioso costuma fazer? Né, para apontar o dedo, para atacar as pessoas. E nós precisamos entender, então, aquilo que eu quero chamar hoje, esse é o título da mensagem, o espírito das leis. Entenda espírito aqui, né, num sentido assim, como a vida da lei, como o propósito da lei, como a finalidade da lei. Dentro há um termo jurídico chamado mens legens, ele vem do latim. Esse termo, né, do latim é M-E-N-S, né, espaço L-E-G-I-S. Esse termo, ele fala, né, a tradução mais literal é justamente o espírito das leis. Essa expressão, ela fala da finalidade da lei. E essa expressão é usada para se referir à vontade do legislador. Há uma determinada lei. O que está escrito? Vamos trazer para a Bíblia para ficar mais fácil. Não matarás. Beleza. Há ali a lei. Mas qual que era a vontade do legislador? Qual que era a finalidade daquela lei? O que o legislador, e no caso aqui se a gente está falando da Bíblia, estamos falando de Deus, tinha em mente quando estabeleceu isso? Né? A princípio a gente falaria assim, de uma maneira muito clara, não matar, pastor, esse foi fácil, né? Esse aí não tem nem como errar, não matar, tudo bem, mas aí a gente olha para Jesus dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo para vocês sequer se irarem contra o vosso irmão. Se eu me prender só à lei, eu digo assim, bom, eu só não posso matar, mas no mínimo fazer esse miserável mancar eu posso. Você está entendendo? Porque eu só não posso matar, mas deixar ele aleijado, acho que... Está entendendo ou não? É essa a maneira que enxerga, é essa a forma que o legalista ele age. Mas, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós precisamos, como Jesus fez. Olha, a lei está escrito para não matar, mas a vontade, o plano de Deus era para que sequer você se irasse com o seu irmão. Porque se você não se irar com ele, você vai matá-lo? Também não vai. Então, é isso que nós precisamos entender. E é isso que Jesus veio a nos ensinar. Vamos para Marcos, capítulo de número 10, para a gente entender melhor um pouquinho sobre isso. Marcos, capítulo de número 10, versículo 1. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que domingo que vem você não faltasse à igreja de forma alguma. Marcos 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Saindo dali,
Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz que eles vão até Jesus, e qual que é o propósito deles? Provar Jesus. O propósito deles é, de alguma maneira, encontrar algo contra Jesus, algo para que eles pudessem acusar Jesus. Então, eles fazem a seguinte pergunta: é lícito? O que é algo lícito? Algo lícito não é apenas algo que se possa fazer, mas lícito vem justamente da lei, é algo que a lei permite. Algo lícito é isso, é algo que a lei permite, é algo que não há nenhuma vedação na lei para aquilo. Então, e aí, lá em Mateus 19:3, que é onde é registrado esse mesmo episódio, o Mateus lá registrou até diferente, né? Ele, põe aí rapidinho para a gente, por favor, consegue aí? Bem rapidão, Mateus 19:3. Olha só, que aqui tem um veneno a mais, né? Olha só. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Olha o veneno que tem aqui. O que diz aí? Por qualquer motivo. Você percebe que é mais venenosa que a de Marcos. Verdade, não é? Por qualquer motivo pode repudiar a sua mulher. Pode voltar lá para Marcos, por favor. Né? Não gostei de alguma coisa, me irritei com a minha mulher por alguma coisa. Então, quer dizer, qualquer motivo eu posso repudiar. Então, você perceba que a pergunta ela já vem cheia de veneno. E tanto em Marcos quanto em Mateus, a Bíblia deixa clara que a intenção deles era tentar Jesus. Que a intenção deles era achar alguma coisa para acusar Jesus. Aí Jesus responde o seguinte, versículo 3, Marcos 10:3. Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Em outras palavras, Jesus está perguntando: vem cá, o que é que está na lei? Porque o que Moisés ordenou não é isso? O que é que está na lei? O que é que está escrito? O que a lei diz? E aí eles respondem. E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Olha que coisa séria, vamos devagarzinho. Aí Jesus pergunta: por que vocês estão me perguntando? O que Moisés disse sobre isso? Como eu dizia, o que está escrito na lei? Eles dizem: não, na lei pode. Moisés disse que a gente pode repudiar a nossa mulher e a única exigência que a lei estabelece é que eu dê a ela uma carta de divórcio. É que eu regularize essa situação. Então, segundo a lei, pode. Aí, Jesus ele diz: olha, Moisés deixou escrito esse mandamento, por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Isso aqui é algo muito interessante, mas eu não vou nem aprofundar muito nisso, que senão a gente vai longe aqui. Mas ele diz: é por isso que foi estabelecido esse mandamento. Aí Jesus diz o seguinte, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aí ele repete as mesmas palavras que Adão, inspirado por Deus, disse quando ele recebe Eva como sua esposa. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Aí Jesus conclui, ele diz, ó, o que está escrito é isso. Agora, ele conclui, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Melhor, a conclusão vem aqui, perdão. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha que fantástico isso aqui. Enquanto os religiosos querem um mandamento, e eu vou poder, eu sei que estou fazendo bastante propaganda de domingo que vem, né, espero que você não se decepcione, mas eu vou abordar melhor isso aqui na semana que vem, a diferença entre princípio e mandamento. O que o religioso gosta é de mandamento. E eu penso o que o legalista gosta. E eu penso que aquilo que a gente precisa não é mandamento, é princípio. Tá? Vou dar só uma pontinha. Por quê? Porque o mandamento, ele regula atos. Enquanto princípios, ele regula atitude, maneira de viver. Amém? Então, o legalista, ele quer um mandamento. Pode ou não pode? Aí Jesus diz, para lá. Primeiro ele responde, né? Ó, esse mandamento foi dado por causa da dureza do coração de vocês. Mas vem cá, para a gente entender, para a gente conseguir compreender isso, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. É o que Jesus está fazendo. Amém? Ele diz, para a gente entender isso, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no princípio. Qual que é a pergunta sobre casamento? Vamos voltar ao princípio? Vamos falar de quando Deus instituiu o casamento? Você está entendendo? Lá no princípio, como Deus criou o casamento, como foi criado o casamento? Para que foi criado o casamento? Qual é o propósito do casamento? E aí você vai entender a vontade do legislador. Aí você vai entender aquilo que eu estou chamando hoje do espírito da lei, da finalidade, do propósito, e não se prender simplesmente à literalidade. Não se prender apenas ao mandamento, mas sim ao princípio. E é aqui que eu falava e orava até para você não entender errado. Eu não estou afirmando com isso, assim, não, pessoal, está escrito, mas também não precisa. Não é isso que eu estou ensinando, pelo amor de Deus. Amém? Não é isso. Você já vai clarear melhor o que eu estou explicando. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente tentar fazer como os religiosos estão fazendo, dizendo, mas na lei pode. Tá, mas qual que é a vontade de Deus, de quem criou a lei? Você está entendendo? Vamos um pouquinho mais a fundo. Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Vamos entender a finalidade. Vamos entender o propósito. Vamos tentar capturar o coração de Deus. E aí vamos basear a nossa vida não por mandamento, vamos basear a nossa vida por princípios. Aí ele diz, vamos olhar lá para trás. Olha, quando Deus criou, Deus fez assim. Deus fez Adão e Eva. Um Adão para uma Eva. E uma Eva para um Adão. Tinha duas Eva? Tinha dois Adão? Tinha duas Eva para um Adão? Eu troquei a ordem. Não, tinha dois Adão para uma Eva? Também não tinha. Então, Deus criou macho e fêmea. Adão para Eva, Eva para Adão. Esse era o propósito. Aí Jesus diz, quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne. Como é que você divide uma só carne? Amém? Então ele diz, bom, qual que é a conclusão disso? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas a lei, tá, mas e a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é outra coisa, o que importa é a lei. Opa! Mas que ser de Deus é esse? Você está entendendo? Não, eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus. Eu tenho que basear a minha vida pelos princípios da palavra de Deus, que não vão regular um ato isolado, que vão regular uma atitude. Aí há pouco eu dava o exemplo do não matarás. Não vou matar, mas que eu dou uma surra bem dada nesse miserável, eu dou. Você está entendendo?
Então eu não entendi a finalidade, eu não entendi o propósito. O mandamento regula um ato. Agora, se eu entendo o princípio, vai regular a minha atitude com relação ao meu próximo. E eu penso que é isso que Jesus está ensinando. E outra coisa, pessoal, além disso, algo muito importante que eu acho que não dá para passar sem falar sobre isso, quando o diabo está tentando Jesus, lá em Mateus 4 e em Lucas 4, então o diabo diz para Jesus o seguinte, olha como o diabo é religioso, é legalista. Ele diz para Jesus assim, ô Jesus, faz o seguinte, pula daqui lá para baixo, porque está escrito, que está na lei, porque tem um mandamento lá, no caso que não era um mandamento em si, mas enfim, está lá na lei, que Deus vai dar ordem aos seus anjos, que te tomem na mão, que não deixe você tropeçar em pedra alguma. Aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, perceba que Jesus, ele nos ensina nessa passagem bíblica uma regra básica de interpretação. Que regra básica para a gente entender a Bíblia? Que a gente não pode usar um versículo isolado. Jesus diz, verdade, isso aí está na Bíblia, mas não é só isso que está na Bíblia. Tem mais coisas na Bíblia. E eu tenho que enxergar o contexto todo. Eu não posso pegar um único versículo e fazer daquele único versículo regra de vida para mim. Eu tenho que pegar todo o contexto bíblico e aí sim viver por esses princípios. Você está entendendo a diferença? Aí o diabo, ou antes até disso, o diabo diz, né? Olha, pega essas pedras aqui e transforma em pão. Mas nem só de pão viverá o homem. Não, se prostra que adore. Mais uma vez Jesus está dizendo, não, mas a Bíblia não diz isso, que a Bíblia diz é que eu não posso me prostrar. Então, é regra básica de interpretação que a gente precisa analisar o todo. Eu não posso abrir um livro, pegar uma frase isolada, separada, e dizer, esse livro não presta, porque essa frase aqui está errada. Não, pera lá. Lê o livro todo, depois você pode falar se ele presta ou não. Verdade ou não é? Eu não posso pegar algo isolado da palavra e estabelecer mandamento para a minha vida. Eu tenho que pegar o contexto bíblico todo. É isso que Jesus está ensinando. E eu penso que aqui não é diferente. Só que o religioso, ele diz, não, mas está ali, olha, está lá. Então eu posso. Ele diz, tá bom, mas a mesma coisa que está aí, lá em Gênesis, lá no princípio, quando Deus criou o casamento, nunca foi vontade de Deus que houvesse o divórcio. Amém? Então a gente precisa interpretar a Bíblia como um todo. Senão, meu irmão, aí, se a gente não fizer isso, aí vai ter heresia, aí a dar com o pé. Se eu começar a pensar texto isolado da Bíblia, meu irmão, aí eu fujo tudo daquilo que é a vontade de Deus. Bom, vamos mais, vamos em frente. Marcos, ou melhor, vamos um pouquinho para trás agora, que Marcos capítulo 2. Vamos em frente na mensagem, mas vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Pronto, ficou melhor assim. Marcos capítulo 2, versículo 23. Acharam aí? Diz assim, e aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados, o que a lei não permite fazer nos sábados? Gente, eles não estão ali passeando, eles não estão ali
trabalhando. Eles estão ali fazendo a vontade, fazendo a obra de Deus, seguindo a Jesus, pregando o evangelho, libertando as pessoas, curando os enfermos, levando salvação. E aí lá está eles com fome. E aí, olha que bênção, eles estão passando no meio do milharal. E aí eles começam a colher espigas. A corrigida diz que eles esfregavam assim na mão, acho que era para tirar até aqueles cabelinhos, não sei, e iam comendo as espigas que eles iam pegando ali. E aí os religiosos viram, não pode, porque não é lícito, porque não está na lei, ou ainda, porque a lei proíbe, no caso aqui, vocês não podem fazer isso. E ele lhes respondeu, Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus não é o pastorzinho Luciano, amém? Jesus, e ele lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Ele diz, mas vem cá. Aí, novamente, lembra de Mateus 4, Lucas 4? Novamente Jesus diz, espera lá, vamos interpretar o todo. Tá? Vamos entender o todo da palavra de Deus. Vocês estão falando que está escrito que no sábado não pode trabalhar. Verdade, está escrito mesmo. Mas vocês não leram, nessa mesma Bíblia de vocês aí, o que Davi fez, quando estava com fome, em necessidade, ele e os seus homens, que foram até o Abiatar, que era o sumo sacerdote da época, e pediram a ele mantimento, e o Abiatar, não está nessa passagem bíblica, está lá na que registra, 2 Samuel alguma coisa, não vou lembrar de cabeça agora, mas que eles pedem então, e aí o sumo sacerdote diz, olha, o único pão que tem aqui com a gente, se a gente tivesse outro, a gente dava outro, mas o único pão que tem aqui com a gente é o pão da proposição. Que trem que venha a ser esse? A lei estabelecia que todos os dias era feito um pão que era colocado diante do altar do Senhor. Aquele pão ficava ali, no dia seguinte eles iam lá, tiravam aquele pão e colocavam outro pão no lugar. Aquele pão que foi removido do altar de Deus, só o sacerdote poderia comer. Amém? Era só o sacerdote que podia. Era isso que dizia a lei. Aí, Davi chega lá e o sacerdote diz, olha, o único pão que tem é esse. Mas esse pão vocês não podem comer. Esse pão só o sacerdote pode comer. Aí o sumo sacerdote diz assim, se vocês estivessem em consagração, eu até poderia dar esse pão para vocês, mas eu não posso dar esse pão se vocês não tiverem consagração. Davi diz, olha, toda vez que a gente sai de batalha, e entenda que naquele momento ele está fugindo de Saul. Ele tinha acabado de fugir lá do palácio e estava, logo em seguida ele vai lá para a caverna do Adulão. Então ele está de passagem ali para pegar mantimento para viagem, para fugir de Saul. Né? O que, bom, vai ocasionar até a morte dos sacerdotes, mas isso é assunto posterior, né? Mas ele vai lá e ele diz, olha, eu e os meus homens, toda vez que a gente vai sair para uma empreitada, a gente já sai em consagração. Então passa para cá esse pão, está todo mundo consagrado aqui. Aí o sumo sacerdote vai lá e dá o pão, e eles comem daquele pão, leva aquele mantimento. Inclusive, a única espada que havia lá era a espada de Golias. Davi pega aquela espada, porque me parece que ele e os homens estão desarmados, porque tiveram que fugir no meio da noite ali, por conta da perseguição de Saul. Enfim, todo aquele contexto ali. E Jesus diz assim, mas vem cá, você não leu o que está na Bíblia, não? O que Davi fez? Davi, o que ele fez, também não era lícito para fazer.
Mas nem lá e nem aqui Jesus o repreende, Jesus condena, ou lá na passagem bíblica não há nenhum tipo de condenação a Davi por causa daquilo. Até por conta que o próprio sumo sacerdote que havia entregue para ele. Mas, lembra da oração que não haja confusão? Lembra ou não? Né? E essa parte é uma das principais, que eu quero parar e falar assim, só não vai entender errado. E aí é fundamental a gente entender do que é que Jesus está falando, porque se a gente parasse aqui e falar amém, vamos orar, alguém vai dizer, Jesus, né, diz que, tem algo escrito na lei, mas não precisa seguir também não. Verdade ou não é? Não é bem assim. Tem hora que a gente pode dar uma quebrada assim no mandamento, quando houver necessidade, e não é nada disso que Jesus está ensinando, e nem eu. Amém? Vamos continuar para a gente ver, versículo 27. E Jesus acrescentou, né, uma coisa não está desvirtuada da outra, Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aí Jesus diz, gente, vocês estão fazendo essa confusão aí, vocês estão querendo condenar os meus discípulos porque vocês não estão entendendo o princípio do sábado. Vocês só entenderam o mandamento do sábado, mas não entenderam o princípio, não entenderam a finalidade da lei, não entenderam o espírito da lei, não entenderam a vontade do legislador. Está me acompanhando ou não? Aí Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, e não ao contrário. E não foi o homem que foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito para, vou assim chamar, para benefício do homem, ou no mínimo para o cuidado do homem. E aí vamos parar e pensar um pouquinho. E aí mais uma vez eu digo, né? Se a gente for pegar um texto para falar da obrigatoriedade de se guardar o sábado, você vai achar texto de rodo na lei. Sim ou não? Agora, lembra o que Jesus nos ensinou? Vamos analisar todo o contexto bíblico, principalmente do Novo Testamento. Principalmente que Jesus fala e ensina sobre o sábado. Se a gente pegar todo o contexto bíblico, você vai entender o que é o sábado. Ou a finalidade, ou o propósito do sábado. Amém? Aí Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o homem, não ao contrário. E ele conclui, assim o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, até do sábado é Senhor. Eu não sou só Senhor da segunda, da terça, chega na sexta, eu digo, não, do sábado não, o sábado é maior que eu. Ele diz, não, eu sou Senhor também sobre o sábado. Aí, outra passagem bíblica, Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Aí que nós vamos entender o que é que Jesus está falando. Aí, mais uma vez, eu acho que a gente tem que, né, remeter lá para a lei. Como Jesus fez na outra passagem bíblica, ele diz, vamos voltar lá ao princípio, eu acho que a gente tem que fazer esse retorno aí. Por que o sábado foi criado? Meu irmão, entenda bem, o princípio do sábado vem lá desde a criação. O princípio do sábado não foi estabelecido na lei. A lei veio para regular. A lei veio para decretar algo que Deus, um princípio que Deus havia criado. 6 dias trabalha, 1 descansa. Engraçado que tem gente que foca tanto no sábado que esquece de trabalhar os outros 6. É verdade ou não é? Tá tão focado no sábado que esquece do mandamento do trabalho, nos outros 6 dias. Mas, enfim, está lá desde Gênesis. É um princípio, e nós não podemos ignorar esse. Qual que é o princípio? 6 dias trabalha, 1 descansa. A vida não é só trabalho. Aí vem a lei, e vamos falar a verdade, e a lei é muito dura com relação ao sábado. Porque aquele povo que recebe a lei, vamos lembrar o momento histórico daquilo, eles estão saindo do Egito.
Eles estão saindo da escravidão. É no mínimo a terceira geração de escravos. Lembre-se que eles passaram 430 anos no Egito. Amém? Então é no mínimo a terceira geração. Disso para mais. Então o avô era escravo, o pai era escravo, o camarada nasceu escravo, a única coisa que ele sabe fazer é escravo. O que escravo sabe fazer? É trabalhar, só sabe isso. É a única coisa que o escravo sabe fazer. E ele trabalha e não vê um retorno. E não vê o fruto do seu trabalho. Aí daqui a pouco esse pessoal que acabou de sair do Egito, que chega em Canaã, que começa a ver o seu trabalho dar resultado, que começa a ver, você está entendendo? Os frutos, a prosperidade. Meu irmão, esse povo ia se matar de trabalhar. Esse povo não ia ter descanso, esse povo não ia ter um dia do descanso, né? Quem sabe ia negligenciar até o sono e assim por diante, ia se matar. Então Deus diz, opa, para lá, 6 dias você trabalha para você, 1 é para mim. 1 é de descanso, 1 você não vai fazer, não vai produzir nada para você. Esse dia é para mim, é para me adorar. Esse dia é para me buscar. Meu irmão, e se não fosse estabelecido aquilo? O povo primeiro ia esquecer de Deus. Depois ia se matar, trabalhar e acabar com a saúde, e etc. Então, é estabelecido aquilo. Agora, hoje em dia, pastor, temos que guardar o mandamento do sábado. Gente, eu respeito quem pense diferente de mim. Amém? Respeito quem pensa diferente. Mas eu não entendo que a gente tenha que guardar o mandamento do sábado. Aí se você me perguntar, pastor, o senhor entende que a gente precisa guardar o princípio do sábado? Esse sim. Esse eu entendo que precisa ser guardado o princípio. Qual o princípio? 6 dias de trabalho, 1 de descanso. 6 dias você corre atrás das tuas coisas. 1 dia não. 1 dia você esquece de você. 1 dia é para Deus. E não é 2 horas, nem 2 horas no dura o culto, né? Mas não é 1h30 que você passa na igreja não e depois fica o dia inteiro assistindo TV. Amém? Deveria ser o dia todo para o Senhor. Amém? Esse é o princípio do sábado. É o dia de descanso? Sim, mas é um dia para o Senhor. Não, pastor, eu quero aproveitar para fazer isso, aquilo, aquele. Calma lá. Aí se você vai fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, é contigo. A igreja primitiva está muito claro, não precisa nem me aprofundar muito nisso, está muito claro na Bíblia, é só a gente ter a visão, né, a macrovisão bíblica, que a gente vai entender muito claro que a igreja primitiva começou a guardar o domingo. Que a igreja primitiva passou a se reunir aos domingos. Não sei se já para se desvincular do judaísmo ou não sei qual é o propósito e tal. Se a gente for ver, o próprio Senhor Jesus ressuscitou no domingo, né? Não sei se eles, enfim, o que foi, mas desde a igreja primitiva, né, o cristianismo guarda o domingo. Amém? Não como mandamento, como princípio. Regula não o ato, regula a atitude. Por isso que a nossa atitude no domingo deveria ser a correta. De ter um dia para o Senhor. Amém? Bom, vamos em frente. Antes de eu ir em frente, eu não vou ler. Mas dá uma olhadinha, só dá uma olhadinha rápida, do capítulo 3. Os primeiros versículos aí do capítulo 3. Qual que é o subtítulo aí? Me ajude. Mirradas, né? Qual que é a história? Eu vou contar rapidinho para não precisar ler, depois você lê em casa. A historinha é o seguinte, Jesus está lá pregando, aí tem um homem com a mão mirrada, e Jesus está pregando um sábado, tá? E aí Jesus está lá pregando sábado e tal, e aí tem um homem com a mão mirrada, aí Jesus diz, você vem cá para frente. Aí o homem veio, ele diz, estenda a tua mão. O homem estendeu a mão, aquela mão estava lá toda atrofiada. Então ele estende e o milagre acontece, a mão fica saudável, boa como a outra. Aí o sumo sacerdote vem lá, espindo fogo pelas ventas, toma o microfone de Jesus. Pastor, não tinha microfone naquela época.
Eu sei, gente, vamos trazer para hoje, tá? Né? Toma o microfone na mão de Jesus e diz, vem cá, pessoal, 6 dias vocês têm para vir para a igreja ser curado. No sábado não pode ter cura. Mas se pode ter cura, por que não pode ter cura? Não, porque curar é trabalho. Curar é trabalho? Olha que coisa séria. Olha como o legalismo religioso trabalha. Você está entendendo? E a Bíblia diz que Jesus se condoeu da dureza de coração deles. E aí a Bíblia termina essa passagem bíblica dizendo que eles se reuniam, ficavam procurando ocasião. Como é que a gente mata esse miserável? Não, o sábado a gente tem que guardar. Mas matar, não, matar pode, matar. Você entende como o legalista ele se desvia tanto da vontade de Deus? Ele se desvia tanto, ele não consegue perceber. Estão lá com raiva de Jesus, esse miserável está curando o sábado. Temos que matar ele. Olha que coisa séria. Bom, para a gente fechar, João, capítulo 2. E eu quero usar essa passagem bíblica para mais uma vez, eu penso que isso já está bem claro, mas para a gente fechar aqui, para como o legalismo é terrível. Para você entender como que a lei, quando é mal usada, quando é mal interpretada, quando é interpretada dentro de um legalismo religioso, como isso pode afastar a pessoa da vontade de Deus, do coração de Deus. E eu penso que a gente precisa viver a vontade de Deus. Me perdoa ser chato, tá, gente? Mas, pela terceira vez, se eu fosse você, não faltava domingo que vem. Vamos lá. João 2,13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e entrou no templo. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. E os discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Essa passagem bíblica foi registrada, se eu não me engano, nos outros 3 evangelhos, mas não tenho certeza. Mas se eu não me engano, nos outros 3 evangelhos foi registrado isso aqui também. E aí nos outros relatos, a Bíblia diz que Jesus expulsa eles dali e diz assim: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrão e de salteadores. E aí ele diz: essa casa será chamada casa de oração em todas as nações. Citando um texto, me perdoe não ter estudado mais, mas se eu não me engano, no livro de Salmos esse texto. Mas só chute, tá? Não lembro de cabeça. Mas ele faz menção de uma outra passagem bíblica do Antigo Testamento, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Olha só, se a gente abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 14, a gente não vai fazer isso para não se estender, depois você pode fazer em casa, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. E a Bíblia, e a lei, previa a seguinte situação: alguém que morasse muito longe de Jerusalém, quando fosse para adorar, e o caminho fosse muito longo para ele levar os seus animais, os primogênitos animais, para levar ali os seus dízimos, as suas ofertas, então o que a pessoa deveria fazer? Ela poderia, a lei permitia, Deuteronômio 14, ela poderia vender aquilo, pegar o dinheiro, enfiar no bolso, vir até Jerusalém, o que faria da viagem muito mais fácil, muito mais rápida. Imagine você, não precisaria viajar com os animais, etc.
Chegando lá, ele poderia comprar outros animais para ser oferecido a Deus. A Bíblia fala de cambistas. No templo não se aceitava outra moeda, senão a moeda específica do povo judeu. Só que nessa época havia, né, a cultura ali helenista, havia se espalhado pelo mundo todo, tanto é que se falava grego, praticamente no mundo todo. Estava sobre o Império Romano, né, o domínio dos romanos, que haviam, né, conquistado ali posteriormente. Então, havia uma outra moeda, uma outra cultura. Então, havia a moeda dos romanos, havia a própria moeda dos gregos, só que chegava lá e eles não podiam ofertar ou dizimar com aquelas moedas, porque eram consideradas imundas no templo. Então, o que as pessoas precisavam fazer? Fazer o câmbio, fazer a troca. Ó, eu tenho aqui tantos, lá só aceita real, para ficar mais fácil para a gente, tá? Lá só aceita real, eu tenho aqui tantos dólares. Ó, o dólar está valendo muito, hein? 5 e não sei quanto. Então, ó, vamos fazer o câmbio, né? E aí eu posso pegar essa moeda. Tá? Então, você perceba que, se a gente olhar para a lei, o que eles estão fazendo ali, não tem nada de errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles tinham respaldo da lei para fazer o que eles estavam fazendo. Agora, aquele negócio que começou lá fora, aí começaram a falar assim, não, vamos fazer o seguinte, para facilitar, vamos já ficar lá dentro do templo mesmo. A gente já faz um negócio aqui, a gente já dá um qualquer aqui para o sacerdote, para ele arrumar um lugarzinho para a gente aqui dentro. Você acha que não era assim? Né? A gente faz um negócio aqui, já estamos na boca do gol aqui, né? Já está fácil aqui, e foi fazendo aquilo. Agora, se você olhar para a lei, não tinha nada de errado alguém chegar lá com o dinheiro e comprar um animal para oferecer, desde que morasse longe. Só que o que começou a acontecer? Né? Aí a pessoa tinha preguiça de pegar aquele animal, de cuidar dele, você está entendendo? Para poder oferecer para Deus. Então o que eles estavam roubando de Deus era essa preparação da adoração. Porque eu penso que até a nossa preparação para a adoração já é adoração. Até essa preparação para oferecer algo para Deus. Amém? Já fazia parte do culto ao Senhor. Mas eles dizem, não, que guardar um animal um ano, ficar engordando. Ele, não, chega lá na hora, a gente compra, pega qualquer um mesmo, oferece aqui mesmo, tá bom, resolvido. E a lei dava respaldo para aquilo. Mas aí vem a pergunta, será que era essa a vontade de Deus? E o que Jesus vem fazer é mostrar para eles, vocês podem até isso que vocês estão fazendo, pode até ter respaldo na lei, mas não é a vontade de Deus. Não é o plano de Deus. Isso que vocês estão fazendo não combina com a santidade dessa casa. Vocês estão mudando o propósito de Deus de ter estabelecido esse lugar, porque essa casa será chamada casa de oração. Isso aqui é lugar de culto, não é lugar de negócio. Por isso que Jesus diz, vocês estão transformando esse lugar em covil de ladrões e salteadores. Vocês mudaram o propósito dessa casa. Olha que coisa séria. Mas a lei permite, mas não é o plano de a vontade de Deus. Viva por princípios. Então veja, repito, como o legalismo, ele pode ser perigoso. Como o legalismo, irmão, pode ser terrível. O legalista, ele mata o outro. Ele, não, porque está ali, mas esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, qual que era o coração do legislador? E é isso que a gente precisa entender. Amém? E que em nome de Jesus Cristo, que primeiro você entenda, né? Não entenda errado, e que o Espírito de Deus fale mais contigo. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com vocês agora, uma breve oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados,
pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E logo em seguida eu vou convidar você a participar da Santa Ceia, então os obreiros já podem ficar postos. E que em nome de Jesus Cristo, com todo temor, com toda a reverência, a gente possa se colocar diante de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que não cometa pecados. Então, meu irmão, sempre tem algo para a gente confessar, para a gente se pedir perdão a Deus. E que com o coração aberto a gente possa fazer isso agora. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nessa hora. E, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor veio para abrir os olhos, para trazer entendimento, para falar ao coração do Teu povo. E, meu Deus, nós nos achegamos agora em Tua presença com santo temor, ó Pai. Pois sabemos, meu Deus, que não podemos nos assentar à mesa do Senhor, participarmos da Santa Ceia do Senhor em pecado, no erro, longe da Tua presença. E por isso viemos agora, Pai, pois sabemos que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas, Pai, nós também, meu Deus, sabemos que quando confessamos os nossos pecados, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E é isso que nós fazemos nessa hora, confessando os nossos erros, os nossos pecados ao Senhor, pedindo perdão a Ti, Pai, pelas nossas falhas, ó Deus. Oh, nos perdoa, Pai, nos limpa, nos lava completamente dos nossos erros, da nossa iniquidade, Senhor, e que sejamos bem-vindos à mesa do Senhor. Oh, Pai, então ouça a oração do Teu povo, diga comigo, meu Deus, eu lhe peço agora, perdoe os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, tudo aquilo que eu tenho feito, que entristece o coração do Senhor, eu lhe peço, me perdoe em nome de Jesus. Diga amém e glória a Deus. Eu vou pedir para os obreiros passarem aí, levando para você a Santa Ceia, como nós temos feito nas últimas Santas Ceias, está aqui o cálice e o pão já junto, então você pega um só, antes pegava dois, né? Hoje você pega um só que está os dois aí. Pode passar lá em nome de Jesus, enquanto você vai recebendo a Santa Ceia, a gente vai cantando com o missionário cantor, e aí você vai preparando o teu coração. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Cante, igreja, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Cante, igreja, vem cear, solte a voz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
Venho faminto a Jesus, venho cear. Feche os seus olhos agora. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Levante agora para o céu os elementos da Santa Ceia, o pão, o cálice, e vamos abençoar. Pai, eu apresento a Ti este pão, Deus, que com a Tua bênção é o corpo de Cristo, que foi cravado naquele madeiro, moído, que sobre ele foi colocado as nossas dores, doenças e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu Pai, com a Tua bênção, este cálice, ele se torna o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Oh, que é o preço pago para nos comprar para Deus, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, e que através dos elementos da Santa Ceia, nós tenhamos comunhão com o Senhor, como o Senhor Jesus nos ensinou. Oh, aleluias, Pai. E nós tomamos posse de todas as bênçãos da nova aliança. Levante apenas o pão agora aos céus. Pois eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo ele dado graças, ele o partiu, e ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos, em memória de mim, como igreja do corpo de Cristo. Oh, aleluias. Levante o cálice ao céu. E semelhantemente modo, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que comerdes deste pão e que beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu volte. Bebam todos, igreja, do sangue de Cristo, que te lava, que te purifica de todo pecado. Oh, aleluia, Senhor. Oh, labala siribicanda, labaiá siribicanda. Oh, obrigado, ó Pai, pela morte do Senhor Jesus, de ter dado o Teu único Filho por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Oh, yachamba, labala siribicanda, labalaia. Oh, adore, igreja. Oh, engrandeça a presença do nosso Deus. Oh, labala siribicanda, chobacanda, labalaia, labala siribiranda. Oh, aleluias. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, ó Deus. Oh, santo, santo é o Senhor. Oh, labalacanda, yachobacanda, labalaia. Oh, adoramos ao Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas que ressuscitou. Oh, mas que está vivo. Oh, te adoramos, Senhor, adora Ele.